Todos nós nos queixamos, na sociedade atual, do problema da família, da desordem familiar, da desagregação familiar, né? Dos conflitos familiares, enfim, dos problemas pertinentes a um grupo de pessoas que se unem no papel da família, né? Por laços nem sempre tão definidos, nem sempre tão claros, e que naturalmente, em razão da forma como se unem, os propósitos que os motivam, reflete o equilíbrio ou a desarmonia naquele grupamento. E como um todo, cada um de nós que estamos, se viemos e estamos inseridos em uma família, nós somos aquilo que a gente chama de microcélula social de um lugar. A cidade de Presidente Prudente, ela é representada por suas famílias nos diversos microlares sociais, que o conjunto destas famílias define a sociedade de Presidente Prudente. E assim se estende para o universo afora. Isto implica em muitas coisas, em muitas ocorrências, em muitas situações. O nosso propósito hoje é pensar um pouco, né, nestes conflitos, nestas chamadas dificuldades. Eu, particularmente, gosto muito dessa expressão, que é de Albino Teixeira Espírito, porque ela abrange, de forma bastante profunda, a realidade de um grupo de pessoas que se denomina como família. E nós sabemos hoje que família não é mais aquele conceito anterior, onde tinha a mamãe, o papai, os filhos, os avós, os bisavós e até os tataravós. Hoje ela é um mosaico de constituição. O que é um mosaico? Existem famílias, por exemplo, formadas pela segunda vez, pela terceira vez, um é viúvo, outro é separado. Existem casos, né, distintos de arranjo familiar. Então, nós não temos mais a chamada família nuclear do passado como base da sociedade. E isso reflete na sociedade, automaticamente. Então, se aqui nós somos professores e aprendizes uns dos outros, o que é que nós estamos ensinando, o que é que nós estamos aprendendo nessa microcélula celular da sociedade para dar o todo da sociedade? Como é que é o dia a dia de cada um? Quais os aspectos de crenças, de valores, ética e moral que se aprende e se ensina nesse grupamento? Isso dá o resultado da humanidade hoje. E o que nós estamos vendo na humanidade hoje? Um problema sério de relacionamento, de comportamentos, de atitudes, de expressões, né? Refletindo no equilíbrio de todos nós. Então, olha a responsabilidade de cada agrupamento familiar hoje para o reflexo que isso impacta no conjunto coletivo da sociedade. Então, o que nós estamos ensinando e aprendendo no lar? Levando em conta que a educação do lar, ela se dá na convivência, não nos discursos, não nas eternas ladainhas, né, naquela missa rezada, explicada, não, se dá no dia a dia. A questão é, o que eu falo, eu estou fazendo no grupamento familiar ou não? E isso, então, define ou determina como é cada um de nós em termos de família, ok? Esse quadro também eu gosto muito para a gente pensar a respeito da família e do indivíduo, porque é assim, ó, voltando lá no começo, quando nós não éramos ainda nem humanos, não estávamos na Terra, ó, que era o chamado princípio inteligente, que é a base de formação de todos nós. Deus cria os espíritos, que somos todos, aqui, ó. Nós vamos para uma vida de relação na Terra ou em um outro lugar do universo, mas vamos nos prender à Terra, já que nós estamos aqui. Aí, em algum momento, partir, nascer, viver, morrer, eis a lei, é inevitável, né? Vamos para o mundo espiritual, e lá existe um momento
em que nós somos questionados ou nos questionamos. Eu preciso de novo estágio na Terra para dar sequência à minha evolução? Eu já alcancei o que a Terra esperava de mim? Só há duas respostas. Se for um sim, eu ainda preciso de uma nova etapa na Terra, eu volto. Sejam todos bem-vindos, já nos vimos por aí em algum lugar, com toda certeza. Mas se a resposta é não, eu não preciso mais da Terra, eu venho para cá. Mas eu não parei o meu processo evolutivo. Findou, ele não concluiu, claro que não. Então eu vou continuar aqui no plano espiritual e sabe Deus para onde ele vai me mandar, para dar sequência nesse processo evolutivo. E aí, em algum momento, eu entro nesse estágio, eu passo a ser o quê? Indivíduo que auxilia no processo da evolução e do desenvolvimento do universo. Para chegar aqui, o tempo é longo, muito longo. Onde nós aprendemos valores? O que são valores? São exatamente os instrumentos e os meios pelos quais nós vamos nos manifestar na caminhada. E, obviamente, a resposta também é óbvia, é no lar. Veja que nós vamos focar aqui o tempo todo no lar. E você pode entender o lar como um grupamento de pessoas ou família. Não tem problema a denominação, mas é o lar, olha. É lá que nós vamos aprender valores. Quais valores? O respeito, a dignidade, a ética, a moral, a honestidade, o reconhecimento, a gratidão. Se o lar não conseguir transmitir esses valores para os seus entes, então nós vamos ter uma família desestruturada, desorganizada, desarranjada, quando não muito conflitante. E isso repercute não só naquele aspecto daquele grupo, repercute no coletivo, porque eu vou para a vida, eu vou ser um profissional, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou me socializar. E quem sou eu, em que estado eu estou para fazer isso? É aqui. Exatamente aqui. E como é que isso acontece? No dia a dia, nas relações entre todos que ali estão, na maneira como eu falo, na maneira como eu me expresso, na maneira como eu me dirijo ao outro, na maneira como o outro dirige-se e fala a mim. E no dia a dia, nós vamos formando uma base de relações. A questão é como isso acontece, de que forma isso acontece em razão das emoções e das reações de cada um de nós, ok? Khalil Gibran, que é um poeta, ele diz que a gente deve nos amarmos uns aos outros, mas não tornar o amor um grilhão, uma prisão. Olha que interessante. Nós estivemos nas 2 últimas semanas em 2 escolas na cidade de região, que era Parapuã e Rinópolis, falando exatamente desse tema, a valorização da vida começa no lar. Naturalmente, lá nós não abordamos os aspectos da realidade espiritual, mas que naturalmente estão embutidos na fala, no conceito, no conteúdo, na exposição da temática, mostrando que amar é necessário, mas o amar não pode ser uma prisão de ninguém. Eu não posso impor as minhas vontades, os meus desejos, porque eu amo aquela criatura. Nossa, eu tenho tanto amor por você, que eu preciso fazer tudo isso por você e faço por amor. Mas às vezes eu estou sufocando o olho do outro. Diz o ditado antigo que o diabo, de tanto alisar o zóio do fio, furou. Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo. Né? Por amar aquela criatura, causou uma lesão. Então, temos que ter a dosagem desse sentimento para não fazer um mal, aonde deveríamos fazer um bem. Lá na pergunta 614, no livro 3º do Livro dos Espíritos, nós vamos falar dessa lei. Olha que importante, ó. Caráteres da lei natural, caracteres. O que se deve entender por lei natural? Isso aqui, ó. É a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Jesus deixou muito claro qual é essa lei de Deus. Amai-vos uns aos outros. É uma lei divina. Jesus não criou essa lei.
ele expressou uma lei divina. Jesus o tempo todo expressou a divindade na realidade. Então, consequentemente, essa lei define o que é certo, o que é errado, quais os princípios de ética, quais os princípios de moral, quais são os conceitos e os valores importantes para eu tê-los como instrumentos na minha relação de uns com os outros, e, consequentemente, nós vamos para a vida melhores. Também tem a lei de justiça, amor e caridade. Nessa lei, o que vai acontecer? Ela abarca, ela abraça, ela abrange todas as demais, sem exceção, olha, tá vendo? E ela no lar, lá dentro do lar, o momento, o recurso, o instrumento para o quê? O progresso de todos. Isso é fundamental, tá vendo? Se não cumprir seus deveres com a criança, os pais, eles vão falhar e pecar no seu papel. E, consequentemente, essa criança, se não aprendeu esses princípios, ela não tem recursos ou instrumentos para manifestá-los e apresentá-los depois na sua vida adulta. Ela não terá esse aspecto, tá certo? Então, ela vai falhar, possivelmente, no seu processo evolutivo, se criar uma família, ou mesmo se viver sozinha. Ela não vai conseguir estabelecer uma relação estável e equilibrada na sua jornada. Por quê? Maternidade e paternidade é missão. Puxa, você está falando óbvio. Nós estamos falando óbvio, mas a gente pratica esse óbvio? A gente realiza isso de uma maneira clara? Tá certo? Se é uma missão, não basta só dar comida, não basta só dar roupa, não basta só dar a casa, que é primordial. O mais importante, acima do primordial, que é a sobrevivência, é o equilíbrio daquela criatura, é a estabilidade da sua vida, né, das suas relações, que é feita necessariamente aqui dentro. E no livro Família Entre Laços e Nós, que a gente lançou em setembro passado lá em Recife, porque a editora é de lá, nós temos uma abrangência dessa análise, dessa discussão, dessa avaliação, na verdade, né? Daí o título do livro, A Missão dos Pais para com os Filhos, Você vai encontrar no livro também exatamente o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, A tarefa não é tão difícil, dizem os Espíritos, como podereis pensar. Não exige o saber do mundo, tanto o ignorante, que é o que não conhece nada, e o sábio pode educar. O que precisa para isso? Um coração terno e amoroso, da parte daqueles que estão na missão como pai e como mãe. Não é só papel da mãe, apesar de a mãe ter um papel primordial, superior nesse sentido, elevado dentro do processo da família e da educação, mas cabe também ao pai. E a doutrina, o Espiritismo no seu conjunto todo, vem nos dar instrumentos, recursos, meios, ferramentas, para que isso seja feito da melhor maneira possível. Nós estamos falando aqui de uma família normal, estruturada, organizada, que consegue, digamos, fazer esse caminho. Aqueles que não têm uma base, que não têm uma sustentação, que não têm um equilíbrio, não vão conseguir naturalmente, né? Porque muitas vezes são sábios do ponto de vista acadêmico, da formação, da instrução cultural, mas eles não conseguem transmitir através do amor, de um coração terno, bondoso, tudo o que sabem. Ou o contrário, né? Na noite de ontem, nós fizemos uma live ao vivo com a TV Ediluz em Recife, que a gente faz esporadicamente, e o tema lá, mãe, onde está o teu filho? É o título, e o subtítulo é a problemática do uso das mídias sociais. Então, uma das mães endereça para nós no final da nossa fala uma pergunta assim, eu não sei mais o que fazer, uma avó nos endereça a pergunta assim, eu não sei mais o que fazer com a minha neta de 4 anos, que vive no celular. E toda vez que eu consigo tirar o celular dela, a mãe vem lá e fala, devolve porque ela precisa se distrair. Olha o que está acontecendo aqui, uma distorção do papel da mãe, que está dando uma ferramenta inadequada, num tempo impróprio, para uma criança de 4 anos. Isso quando não menores ainda. Então,
é preciso bom senso, é preciso entendimento e conhecimento da maternidade, da paternidade como missão. Olha isso aqui, ó. Mães exercem um poder profundo na formação e no desenvolvimento das crianças e na anomalia que ela pode estar fazendo com o seu papel. Esse exemplo do celular é típico. Uma criança de 4 anos em processo de desenvolvimento neuropsicomotor, psicológico, moral e espiritual, vai usar um equipamento que faz mal para ela naquele momento, que é perigoso, inclusive, onde ela vai entrar, o que ela vai acessar, o que ela vai ler, o que ela vai ouvir. Então, se a mãe tem influência nessas anomalias e na personalidade da infância, aí está o segredo, o equilíbrio para fazer isso. E tem um detalhe, né, para fechar aquela ideia. Nós desenvolvemos uma maturidade da nossa estrutura, do chamado frontal do cérebro, entre 30 e 32 anos. Isso é pesquisa, é estudo, é ciência, não é chute. É a partir desse estágio que o indivíduo se torna maduro ou maturo para enfrentar a realidade. Segundo os especialistas no momento que estudam a problemática do uso das telas nesse estágio de 4 anos para cima, se você passar dos 4 aos 15, aos 20 na tela, o que é comum, você não vai ter a maturação. Não ocorre esse processo. Então, é uma pessoa que não vai conseguir enfrentar a sua vida, não vai ter capacidade cognitiva, habilidades para fazer isso. Desafiadora arte de ser mãe, está lá no capítulo 5 do livro, tipo de mãe e sua influência sobre os filhos. Olha a importância do papel da mãe. Fazendo uma parte aqui, quem é que dá a estrutura de pensamento e a estrutura cognitiva para o filho? A mãe, no processo gestacional. A mãe. É um ser que está no corpo dela e que ela verte a sua estrutura de pensamento, sua capacidade de análise, avaliação e raciocínio para o feto, em processo de desenvolvimento. É impossível que não seja assim, porque é um processo neurológico e fisiológico da gestação. Então, é ela, mãe, que verte a sua estrutura de ideias, sentimentos e emoções, que é o pensamento como um todo, para aquele feto que vai vir ao mundo, é um bebê, e ele já vem com uma estrutura de pensamento, que vai desenvolver naturalmente depois no ambiente familiar, ou não. Não sei se vocês viram 10 dias atrás, 15 talvez, um sujeito na cidade de São Paulo, numa rua movimentada, encontrou numa lata de lixo um feto com uma placenta inteira. A mãe expeliu o bebê e jogou no lixo. Por felicidade, talvez seja um paradoxo que eu vou dizer, por uma infelicidade, o bebê está vivo. Mas e a mãe? E a base familiar? Onde vai ser? Como é que vai ser? Qual é o destino dessa criança? Vai para um orfanato? Alguma família vai acolhê-la? Percebe que chegada no mundo mais aloprada, vamos colocar num termo maluco também? Kardec pergunta aos espíritos, dentre todas as missões, qual é aquela mais importante que Deus concedeu na Terra? As mulheres? O papel mais importante é da mulher. Está aqui, ó, os imortais dizem, porque é ela que educa o homem. Como assim educa o homem? Numa relação a dois, o homem e a mulher, um educa o outro. Mas a mulher tem um papel primordial, porque ela tem o papel da maternidade. É dela, esse papel fundamental e primordial. Puxa, mas Kardec, então, jogou todo o peso sobre a mulher? Não, não foi Kardec, foram os espíritos, porque eles sabem muito bem como é que isso se dá, como é que isso ocorre no processo da educação. Então, daí, lá atrás, nós colocamos que a mulher tem um papel primordial na formação e na estrutura de personalidade da criança e também no comprometimento desta formação, da forma como ela trata, né? Mães aprenderam a arte de lidar com imprevistos por não saberem controlar tudo. Está lá no capítulo Desafiadora Arte de Ser Mãe. Bom, olha que habilidade da mulher.
ela improvisa, porque não tem resposta para tudo, né? A gente até brinca, né? Não nasce com manual. E não tem manual realmente, porque ali é um espírito imortal, alguém com já histórias, que nós sequer sabemos quais, né? Que vem para um lar, esperando que ele possa ser acolhido, orientado, instruído, amado, protegido, cuidado. Essa é a verdade. Se aqui tivesse 10 crianças correndo, como é comum em muitos lugares, todas bonitinhas, todas arrumadinhas, todas joviais, nós diríamos, nossa, que coisa linda. Eu sempre digo assim, você não sabe quem está aí dentro. A gente não sabe que natureza de espírito está ali. Pode ser uma Madre Teresa, pode, mas pode ser um Gengis Khan, que vem ao mundo por uma tarefa. Se nós não soubermos colocá-lo no trilho da tarefa, ele pode se tornar um Gengis Khan, um Hitler, porque desviou. Quem conhece a história da infância e da juventude de Hitler, de Adolf Hitler, sabe que ele foi um sujeito mal amado, agredido, violentado, que tinha um sonho de ser artista, mas era um péssimo pintor, não tinha habilidades, mas não tinha ninguém que direcionasse a tua vida. O que ele escolheu? Bom, eu não controlo uma coisa, eu vou controlar outra. E quase controlou toda a humanidade, de uma forma absurda, obviamente. Então, as mães têm essa habilidade. Olha que importante isso aqui, ó. Se você não instrumentaliza domesticamente seu filho, você não forma um cidadão bom, porque ele não vai saber fazer nada, não vai saber arrumar uma cama, lavar uma louça, fazer uma comida, fritar um ovo, fazer um café. Então, na medida da idade da criança, ensinar a cuidar de afazeres domésticos. Isso é formação do indivíduo, é necessário. Nós não sabemos amanhã onde nossos filhos vão viver, com quem vão viver, em que condições vão, se vão sair de casa, se vão estudar, se vão embora. Não dá para pegar o filho, que sempre foi servido em casa, mandar ele para estudar lá em Campinas, e pagar uma empregada para cuidar dele. Não é tão simples. Há famílias que fazem isso, porque tem recursos, mas não é a realidade de todo mundo. E independente disso, também, você precisa ensinar o seu filho tudo isso, para ele reconhecer os valores e o esforço que o lar faz para cuidar dele, para educá-lo, para ele se tornar um sujeito, um cidadão, né, consciente, decente, bem formado. Isso também ajuda no preparo emocional, olha. Está aqui, ó. Instruir sobre a responsabilidade, ética e os compromissos, né, familiar, habilidades práticas de vida diária, limpeza, finanças pessoais, culinária. Puxa, mas tem que ensinar tudo isso aos filhos? Deve. Não é que tem, deve. Por que deve? Porque é o que eu falei agora há pouco. Onde ele vai viver? Em que condições? Com quem? Como? É muito comum, a gente brinca, né? Casados, felizes, chegarem em casa, os dois sentam no sofá, um olha para o outro e fala assim, quem vai fazer a janta? Porque nenhum dos dois sabe cozinhar. Nenhum dos dois sabe lavar ou passar. É fato isso. Tem um vídeo circulando nas mídias sociais, que é um diálogo com a mãe e uma filha adolescente, que está no celular enquanto a mãe fala, e ela, olha, Carol, vai lavar a louça. E ela lá no celular. Carol, você precisa lavar a louça. E ela no celular. Aí a mãe fica indignada e dá um grito e fala, Carol, você tem que lavar a louça. Aí ela olha para a mãe e fala, mas eu sou da geração Kiu. Como assim, minha filha? Olha, essa geração não lava a louça, só dorme, só descansa, não faz nada. Ela falou, é assim a sua geração? É. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, está aqui a sua comida, que era um monte de folhas, hoje, a partir de hoje você vai dormir lá fora. Como assim, mãe? Ué, na sua geração, tomou o celular da filha, você não precisa do celular, porque na geração Q, não faz nada, só dorme, só come, então você pode ir para lá. Tá bom, mãe, eu vou lavar a louça. Ou seja, faltou até aquele momento o processo da instrumentalização, da responsabilidade, né, de preparar emocionalmente a criança para o mundo lá fora. E é assim que ocorre em muitos lares. Ele é servido, o filho. Sem contar naquele tempo que se discriminava do homem e da mulher. Quem lava a louça, quem lava, quem passa e cozinha é quem? A mulher.
E hoje não pode ser mais assim. E esse hoje já faz décadas que não pode ser mais assim. Mas se o lar pecar nesse processo, não forma o sujeito para a vida. Nestes aspectos tudo aqui, ó, emocional, responsabilidade e conhecimento da verdade. Ó, é lá que nossas primeiras lições vão dar. O amor e a empatia, a responsabilidade. E esse é o dever do pai e da mãe, essa é a missão da tarefa da paternidade e da maternidade, que tão bem os espíritos nos esclarecem. Para quê? Para que esse indivíduo vá aprender a contribuir com a vida e com a sociedade. Quantos de nós aqui já esteve na frente de um médico que ele não sabe a roupa que você usou naquele momento, nem a cor dos seus olhos, porque ele não olhou para você. De cabeça baixa, ele ouviu a sua queixa e fez uma receita mecânica e falou, vá para casa e tome isso. Não teve um diálogo, não teve uma anamnese clínica, não teve uma interação afetiva, social, profissional, nada. E a gente sai bravo de lá, irritado. Por quê? Porque você não foi ouvido na sua necessidade. Às vezes eu precisava falar com o médico do meu problema, da minha dificuldade, ele me instruiria, me orientaria, me daria, talvez ou não, um medicamento, mas o ato de eu poder falar já me alivia as dores e as tensões. Mas aquele profissional não tem toda aquela estrutura que nós apresentamos aqui e não tem a empatia, o amor ao próximo, que não aprendeu no lar, infelizmente. Está lá, no núcleo familiar, não tem outro lugar. Se você não aprender isso nas etapas sucessivas da sua evolução, você vai sofrer muito na vida geral de relação, de profissão, social, porque você não tem essa base. O lar pecou. Então, ele é o primeiro ambiente onde a gente aprende a valorizar a vida. O exemplo, o impacto do carinho e do apoio emocional no desenvolvimento saudável. Na minha profissão, que vai de longo tempo, eu já ouvi muito adulto, mas muito adulto, sentado à minha frente, chorar e dizer, olha, eu nunca recebi dos meus pais um abraço e um beijo. Aí você fica pensando, mas isso é possível? É. Infelizmente é. Pais frios, distantes, apáticos, sem empatia, sem preocupações. E hoje, com o agravante da mídia social, que mães com bebês pequenos que choram de fome, e ela no celular distraída. Esse é o termo, distraída. É sabido por estudos que quando eu me distraio no celular por certo tempo, para eu tomar o foco depois da minha realidade, eu preciso de 20 a 25 minutos para a minha memória funcionar bem. Olha que impacto que isso gera na vida de um bebê ou de uma criança pequena com uma mãe distraída no celular. A última pesquisa que foi feita nas mídias sociais define que 89% de crianças e adolescentes passam de 8 a 10 horas distraídas com o celular. Pensa nisso, no impacto disso, para a vida social, para a vida familiar, para as interações afetivas do lar. Então, se não houver aqui um ambiente emocional saudável, eu vou criar problemas naquela criança e naquele adolescente. Aqui, ó. O que é escuta ativa? Ouvir ao outro. É comum os pais dizerem, mas esse menino já me fez 20 vezes a mesma pergunta, não é possível. É possível. Por que é possível? Porque nas 20 vezes que ele perguntou, a resposta não veio, a interação não houve, a escutativa não estava presente, não havia interação afetiva, social ou emocional da parte dos adultos com ele, então ele vai continuar perguntando a mesma coisa, até que seja satisfeito na sua necessidade. Então, isso tudo reflete no comportamento nosso lá fora. Formação de valores, ó. A importância do exemplo que os pais dão. Então vamos lá. Responsabilidade, respeito e empatia e desenvolvimento de autoestima e confiança. Como a criança é tratada? Ela é valorizada? Ela é respeitada? Ela é ouvida? Ela é escutada? Ela é acolhida? Tudo isso vai trazer impacto aqui. Quer ver? Olha aqui, ó. Esse menino é terrível, ele não consegue fazer nada sozinho, ele é medroso, não vai conseguir nunca. Isso é autoestima da pior espécie, que está sendo incutida na vida daquela criança,
pela repetição constante destas críticas, destas acusações. Então, a sua estima é zero. Ela não compreende a si mesma. Ao contrário, vai conseguir fazer tal trabalho, né? Tem condições de passar na prova, é linda, sempre foi bom filho, é amoroso, é educado, é empenhado, é dedicado. Então, a criança cresce num ambiente de equilíbrio, de respeito e valorização dos seus atos, das suas atitudes, das suas ações e emoções. Então, ela tem um valor de si mesmo satisfatório. Esse é. Você lembra daquela música antiga do Roger, Eu Me Amo? Isso é autoestima boa. Não é egoísmo, não é egocentrismo, não. É autoestima satisfatória adquirida num ambiente saudável, de equilíbrio emocional. Quais são os pilares da autoestima? A autoaceitação, depois a autoconfiança e a competência social. Veja como isso vai implicar no equilíbrio ou no desequilíbrio daquela criança, adolescente, mais tarde adulto, na vida social, profissional e familiar. Se ela tem uma boa autoaceitação, autoconfiança e competência social, ela é um sujeito resolutivo, que resolve a sua vida. Se for o inverso, ela vai ficar sempre na dependência do outro, sempre, né? Aqui, ó. O lar como primeiro espaço de construção da cidadania, ó. Famílias que promovem a vida geram pessoas equilibradas, conscientes, saudáveis, empáticas, para relacionar-se com o mundo e a vida. No livro Vida e Sexo, capítulo 2, o Espírito Benfeitor Emmanuel esclarece, ó, através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação no mundo espiritual. Olha aqui, ó, a gravidade e a importância disso. André Luiz fala no livro Nosso Lar, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, lentamente. Nós ainda não construímos o lar ideal e real no processo da evolução. Nenhum de nós, por mais equilibrado que seja, ainda falta muita coisa. Se você já tem um lar harmonioso, equilibrado, justo, onde a bondade, a justiça, a lei de amor e caridade funciona, é bom, mas ainda falta. Nós precisamos alcançar o equilíbrio perfeito, que é só ao longo do tempo. Por isso que André Luiz fala que é vagaroso, é lento o processo. Olha aqui que importante, ó. O que é desenvolvimento psicológico e afetivo? É a educação afetiva, é a educação do respeito, é a educação do acolhimento, do carinho, do amparo e da proteção da criança na sua necessidade material, moral, emocional, espiritual, religiosa, que os pais vão dando, ó. Quem recebe carinho, ó, enfrenta melhor os desafios emocionais. Imagine um adulto de 50 anos dizer a você, eu nunca fui abraçado ou beijado pelos meus pais. Alguns, justamente por não terem recebido esse afeto, vão dar esse afeto. Mas a imensa maioria não vai conseguir dar esse afeto, ela tem uma trava emocional na sua vida, ela tem uma carência de amor, uma carência de afeto, e ela não consegue expressar afeto, a imensa maioria não consegue. Isso aí, ó, impacta no controle das emoções e da empatia. Como é que eu vou me relacionar lá fora, se eu não recebi a base aqui dentro? É difícil. A educação afetiva vai formar adultos mais sensíveis, ó. O que ela faz, ó? Forma o indivíduo para empatia, para responsabilidade, e pessoa mais consciente e comprometida com a vida, porque ela recebeu tudo isso, na realidade. Isso significa que o homem e a mulher, que é o marido e a mulher, ou o casal, não importa o tipo de união, ele, na verdade, é o responsável por isso. E nós sabemos como a vida é um desafio permanente, constante no dia a dia. Nós sabemos o quão difícil é. Todos nós que estamos neste salão, que temos uma família, que temos um parceiro, uma parceira, que temos filhos, que temos, né, agregados no processo familiar, sabe do desafio que isso é. Não é fácil, é uma tarefa espinhosa, né?
às vezes mais fácil para uns e mais difícil para outros, dependendo justamente daquele início nosso. Como é que nós nos formamos? Nós planejamos isso, nós organizamos a vida, nós planejamos os filhos, as coisas aconteceram num tempo ajustado, do planejamento? Não. Ou seja, todo esse processo vai impactar na vida estrutural da família. Como nós nos comportamos lá no dia a dia. Né? O pai participa do processo gestacional, porque a gestação é encargo da mulher, mas ele está presente, ele apoia, ele auxilia, nasce a criança, tem o bebê, ele é participativo, ele é omisso, ele será aquilo que foi feito no processo da ordem familiar. Se ele recebeu amor, carinho e atenção, agora ele sabe que é ele que precisa dar amor, carinho, atenção e cuidado para aquele que hoje está na sua condição de filho, para equilibrar tudo isso. Né? Causas importantes para dar certo o matrimônio e a família. Intensa capacidade de afeto ou grande consideração, maturidade emocional, olha aqui, a importância do equilíbrio emocional na estima da criança. Habilidade em comunicar-se, disposição constante de alegrar-se, de participar de acontecimentos com o outro. Eu gosto de estar com a Neide gosta de estar comigo, o Alexandre e a Cláudia gostam de estar juntos um com o outro, ou é só um compromisso que caminha? É importante esse prazer, essa satisfação. Isso repercute na afetividade de uns para com os outros. Habilidade em lidar com tensões e diferenças de forma construtiva, porque é um desafio permanente. Conhecimento e aceitação dos limites do outro. E agora vem um item primordial, fundamental. E vocês vão entender por quê. Capacidade de perdoar. Porque, vamos falar sério, hein? Casamento não é uma tarefa fácil. Vida familiar não é uma tarefa simples. Nós vamos viver sempre em meio a desafios, a dificuldades, às vezes a tormentas, a conflitos. Faz parte, porque nós ainda não somos espíritos equilibrados, estáveis. Nós não somos criaturas ainda só doces. Não, nós temos o lado azedo, amargo, difícil. E aí, por que a capacidade de perdoar? Porque nós vamos desafiar o outro muitas vezes, o outro vai me desafiar, o outro vai me agredir com palavras, com gestos, com atitudes, e eu preciso da resiliência do perdão para poder levar isso à frente, senão não leva. Por que nós temos crimes passionais? Porque o outro não tem capacidade de suportar a adversidade, ou a separação, ou a fala verbal, aí parte para a agressão, ou para a morte do outro. Daí o crime passional. Porque nós não temos equilíbrio ainda. Mesmo entre casais onde haja grandes sentimentos ou amor, não havendo estes atributos, dificilmente vai ter êxito, dificilmente vai ser satisfatório, prejudicando a educação dos filhos, porque pode vir uma separação, pode vir um crime passional. E aí imagine como ficam as crianças nessa história. Fica difícil o ambiente para eles. E numa separação, sempre, quem fica com os filhos é a mãe. Esse é o termo, sempre, com raríssimas exceções. E essa mãe está preparada para a separação e também para a sequência do que isso implicará na vida familiar? Ontem, na nossa live sobre Onde Está Teu Filho, uma das mães fala, olha, eu sou sozinha, eu preciso do suporte e apoio da minha mãe, que é a avó, para cuidar do meu filho, eu chego em casa muito tarde, eu trabalho 12 horas por dia, gasto mais 2 horas na condução para chegar em casa, são 14 horas de esforços, eu não estou conseguindo administrar a convivência com meu filho, porque é quase impossível numa condição dessa. Mas é o papel dela nesse momento, é a realidade dela nesse momento. Ela tem que fazer alguma coisa para não prejudicar a educação do seu filho. Não é simples e fácil. 208 do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste. Todas as influências. Olha lá. Ao contrário, bem grande influência exerce. Porque tem um papel primordial, né? A gestação é uma coisa boa, maravilhosa, é linda, todo mundo ama. Mas esse bichinho vai vir gritar daqui a pouco. Vai gritar de fome, vai gritar de dor, vai gritar de cólica, vai gritar por 1000 razões, principalmente porque está com fome. E aí, se eu não tiver
preparo emocional, tolerância, paciência, amor àquela criatura, como é que eu vou protegê-la? Como é que eu vou amá-la? Como é que eu vou conduzi-la? Ainda se tiver uma avó equilibrada no processo, vai bem. Mas, em geral, os avós não estão preparados. Já fizeram a parte deles. Já nos criaram com muito esforço, muito sacrifício, que nem sempre foi fácil. E agora ainda tem que criar o neto. Pensa nisso. É uma tarefa espinhosa. A missão maternidade. Maternidade é um começo profundo, ó, que vai além das necessidades básicas, muito além. Ó. Trata-se de um papel multifacetado, que tem muitas faces, muitas nuances, muitos detalhes, muitas ocorrências, muitos acontecimentos. E, como a mulher é hábil no improviso, cabe a ela, na maior parte das vezes, esse esforço. O pai fica perdido, não sabe nem o que fazer quando o bebê chora. Meu Deus, está chorando, e agora? Calma, é só um choro. O que está por trás do choro? Vamos pensar, vamos avaliar, vamos analisar. Aí a mulher inventa, pode ser cólica? Pode ser fome? Pode ser uma dorzinha? Pode. Percebe? Porque nós temos que ter habilidade nessa hora e calma para lidar com a situação, olha. Envolve tudo isso, ó. Amoroso, seguro, formação de valores, promoção de desenvolvimento intelectual, preparação para a convivência social. Isso é o papel da maternidade e da paternidade que nos compete. Para a gente ir para o nosso encerramento, nós vamos fazer uma reflexão, né? Que isso está, na verdade, no poema de Khalil Gibran, né? Sobre os filhos. E Madre Teresa usa isso na sua fala, dizendo assim, ó, ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Olha que importante. Cabe à mãe ensinar o voo, mas o voo é próprio, é da criatura. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Olha que expressão. Não vai sonhar o sonho delas. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Olha que fundamental, olha. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. E olha que fechamento. Olha que importante. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Qual foi a semente que foi lançada naquela terra recém-chegada no lar? Um espírito milenar com uma história, esperando um lar de equilíbrio, de amor, de amparo, de carinho, de proteção. Tudo isso foi feito minimamente. Veja que a frase resume a nossa fala. Recebeu instrução adequada, amor necessário, amparo necessário, o mínimo da vida social, o mínimo da vida básica de sobrevivência? Foi dado isso com amor, com intenção, com atenção, com cuidado, com empenho e dedicação? Foi. Então, minimamente essa pessoa tem preparo também para a vida lá fora. Não foi, vai ter dificuldades para viver lá fora. Sofrerá mais, terá mais adversidades, terá menos resiliência, terá menos capacidade de enfrentar as adversidades, porque não foi preparado no curso da sua nova e presente existência o necessário. Daí dizer que é uma missão e uma tarefa divina, primordial, cabe aos pais. E se eles não foram preparados? Muitos de nós aqui não fomos preparados com tudo isso. Tivemos que nos esforçar, tivemos que fazer esforço e muitos sacrifícios, que em um sentido é muito bom e no outro é preciso cuidado, porque muitos pais, em razão da vida que viveram e tiveram, dão tudo aos filhos num esforço monstruoso, não querem que eles sofram. Ora, nesta terra não tem como viver sem sofrer, não tem, mas eu posso administrar o sofrimento, aliás, devo, porque se eu der tudo de mão beijada, tudo preparado, tudo de bandeja para o outro, ele não vai aprender a sobreviver. E nós só sobrevivemos, mediante as adversidades e dificuldades,
justamente pelo enfrentamento da realidade. Não nos foi dado de mão beijada nada, nós tivemos que conquistar. Agora eu preciso ensinar meu filho a conquistar também, mediante o próprio esforço, mediante a própria vida, aquilo que ele quer, aquilo que ele sonha. Porque se eu der tudo para ele pronto e o sonho pronto, qual é o mérito que ele tem? E quando virá a adversidade? E quando chegar a tempestade da vida? E quando chegar os problemas? Ele vai correr para o pai e para a mãe dizer, o que eu faço agora? Só que nós, enquanto pais e mães, que bom, não vamos viver 100 anos, nem 200, para cuidar deles sempre. No nosso livro, no capítulo 5, A Desafiadora Arte de Ser Mãe, tem uma esquete, que é um pequeno teatro, em que ali mostra o papel das mães, a mãe serviçal, a mãe orientadora, a mãe leniente, a mãe nociva, mostrando o quanto isso implica na formação daquela criança, né? Aliás, a propósito, agora no mês de junho, na cidade de Garça, que tem o Encontro da Família, ele será feito com base neste livro, Família entre Laços e Nós. E nós fizemos a sugestão à direção da USE local, que use do capítulo 5 a esquete, que tem um narrador, é um pequeno teatro, uma esquete, né? Que eles, se puderem, organize o teatro desses comportamentos de mães, que é muito curioso, e em algum momento muito divertido também, para interação com o público. Nós vamos estar presentes lá no evento, vamos conduzir o evento, na verdade, né? Se for aceita a nossa sugestão, nessa esquete, as pessoas terão uma base de relação direta e realista da importância e da influência que os pais, especialmente a mãe, provoca no desenvolvimento e na formação da criança, que mais tarde é o adulto que vai para a vida, que somos nós hoje, né? Nós conhecemos a história dos nossos pais. É curioso isso. Aliás, hoje, a modernidade da literatura é muito grande. Eu estou escrevendo um novo livro, que não é meu, que é o meu filho que me deu de presente o livro, que lá assim, pai, me conte a sua história. Porque daqui a pouco eu vou embora. É claro que eu vou embora. Aleluia que eu possa ir. Eu vou desencarnar. Qual é a minha história que ficou aqui para os meus filhos? Vai estar no livro, quase pronto. Onde eu conto toda a minha história, desde a minha infância, na medida que eu vou lembrando. Então, quando eu lembro de alguma coisa, eu vou lá no livro e escrevo. Tem uma pergunta lá, eu vou lá e preencho. Por quê? Eu tenho uma neta. Ela não vai saber quem foi o seu avô se não tiver uma história. Vai estar no livro. Pai, me conte sua história. Tem lá, avô, me conte sua história também, mãe, me conte sua história. Hoje tem literatura para tudo. Ou seja, eles vão saber quem eu fui, mesmo quando não estiver mais aqui. Que bom. E eu de lá, de onde estiver, seja embaixo, seja em cima, seja desse lado ou desse, vou poder acompanhar também, sabendo que quando a gente desencarna, para onde a gente vai? Para os umbrais do mundo espiritual? Para o nosso lar? Para a colônia de férias? Não sei. E também é bom que não saibamos. Porque se a gente soubesse aqui, você já começa a ficar em frenesi agitado, em ansiedade. Então, como eu disse no início da nossa fala, era uma reflexão, era um pensar sobre a vida, e eu espero que de alguma forma tenha contribuído com vocês para essa reflexão, para esse pensamento, para essa possibilidade. Agradeço a Séries através, né, do contato que ela nos permitiu estar aqui hoje, a oportunidade de falarmos, e que tenhamos todos um bom fim de semana, uma boa semana, com muita paz, com muita luz, com muito amor. Então eu deixo a todos um abraço e um beijo carinhoso, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Sérgio.